Olá e sejam bem-vindos a mais uma edição do Brasil com Z, o seu pitaco semanal sobre o futebol brasileiro na Europa. Diretamente dos estúdios do OneFootball em Berlim, eu sou a Joana Bueno e estão comigo aqui hoje o Vitor Geron. Oi, gente. E o Marcos Monteiro. Oi, oi. E hoje a gente vai falar de 2021. 2020 já está acabando, esse ano esquisito, né, que o futebol parou, voltou e agora está meio atropelado. De repente você já está até vendo a gente em 2021, mas a gente queria falar um pouquinho dos nossos pitacos, do que a gente acha que vai acontecer com o futebol brasileiro, com os jogadores brasileiros na Europa em 2021. E eu queria começar falando de Alemanha. Quem vocês acham que pode ser um brasileiro para a gente ficar de olho no futebol alemão, na Bundesliga no OneFootball, inclusive, nesse ano de 2021, que pode se destacar e é bom a gente acompanhar? Ah, é fácil, Cunha. O cara é já quem tá chamando atenção, quem chamou atenção em 2020, e eu acho que 2021 só tende a crescer, né? Vamos ver como é que vai ser o mercado, se ele for tão bem, é capaz até dele sair da liga, enfim. Mas é quem eu aposto. É o Cunha. É difícil apostar em outro, né? Porque não tem. Brasileiro, né? É o jogador que está em evidência entre os brasileiros na Bundesliga, que tem sequência, que tem assim, espaço para jogar também. Eu acho que, de fato, vai ser muito interessante de ver onde o Matheus Cunha vai chegar, né? O Hertha, não acho que vai chegar muito longe, assim, mas eu acho que ele também começa a despertar atenção para saber se vai ser um jogador de time gigante mesmo, se vai ser aquele artilheiro que vai ser disputado. Ele já está maior que o Hertha, né? Eu acho que sim, porque foi muito rápida a adaptação dele, né? Ele já estava na Alemanha, na verdade, era reserva no Leipzig a maior parte do tempo. Vem para o Hertha, começa a fazer gols. Eu acho que vai ser difícil segurar, né? Apesar do Hertha ter um plano de tentar fazer um time mais forte, com mais investimento, o Cunha já começa a despertar interesse de outros times, né? É difícil. O Hertha, com todo respeito, é um time grande, mas faz muito tempo que ele tá brigando no meio de tabela, né? Para quando não briga para não ser rebaixado. E o Cunha tá jogando um futebol de time de ponta, então tá destoando demais do time que ele tá. Vai ser difícil ele ficar, se ele fizer esse restante de temporada agora no começo de 2021 bom. Eu concordo plenamente com vocês, com tudo que vocês falaram sobre o Matheus Cunha, inclusive também foi o melhor brasileiro na Bundesliga em 2020, mas eu vou ter que dar uma discordada aqui só para criar uma polêmica, que eu acho que é pra gente ficar de olho no Paulinho, do Leverkusen, que teve uma boa temporada, um início de boa temporada, deu uma caída no meio da temporada passada, sofreu uma lesão séria e agora tá voltando, quer dizer, a gente espera que ele volte em 2021 com o mesmo nível que ele estava no início de 2020. Então esse eu acho que vale a pena a gente ficar um pouquinho de olho para ver como que volta. Ele tava jogando muito bem, né? Tava com sequência já, e aí veio a lesão séria, que sempre atrapalha. Vamos ver como é que ele vai voltar. Acho difícil ele voltar já no ritmo que ele tava, mas eu acho que se ele não for atrapalhado por mais nenhuma lesão, ele vai conseguir desempenhar um bom papel ali no Leverkusen, e é sim um nome também para ficar de olho. Até porque o Leverkusen também não tá começando mal a temporada, né? Tá começando ali, tá em segundo, terceiro, quem sabe vai fazer frente ao Bayern. E justamente pode ser um jogador interessante para esse final, né, de temporada do Leverkusen em 2021, ver como que ele vai voltar, o que ele pode ajudar. E acho que é interessante o Paulinho, porque por muito tempo ele era quase que o único brasileiro atacante, assim, que não tinha muito espaço na Alemanha. E como a gente já falou do Matheus Cunha, os dois são da seleção de base. É natural que também a gente compare também para ver o Paulinho assim, jogando num time que está ali na parte de cima da tabela da Bundesliga. Ele vai ser cobrado para fazer gols, para decidir jogos. É jovem também, como o Matheus Cunha. Então, eu também tenho a expectativa que ele volte a jogar o que ele estava jogando antes da lesão e a gente consiga finalmente ver o Paulinho que o vascaíno costuma ver no Brasil, né, brilhando, fazendo gols, e na seleção também, né, porque ele é uma presença certa, provavelmente, nos Jogos Olímpicos. Eu colocaria mais um nome só pra gente fechar, que é o do Ranier, mas aí a gente já não depende só dele, né, a gente não sabe o que está acontecendo lá no Dortmund. Eu espero muito que ele tenha mais espaço para jogar, que ele tenha mais minutos dentro de campo, porque é isso que até o torcedor do Dortmund tem essa expectativa, porque o cara foi pro Real Madrid com uma pressão muito grande, chega no Dortmund também com uma expectativa muito grande, mas não está jogando. Eu espero que em 2021 ele tenha mais espaço
Se ele tiver, daí eu também acho que é um nome pra gente ficar de olho. Ficar de olho na lista de convocados para os jogos, para ver se ele aparece, pelo menos no banco. É um passo de cada vez, né? Tem que primeiro ser relacionado, depois você fica no banco, até que uma hora você vai entrar. E se vocês tivessem que indicar um time para a gente ficar de olho na Bundesliga, quem vocês acham que pode fazer bonito nesse ano e para acompanhar? Tirando os principais, assim, eu tenho muita curiosidade para acompanhar o Union Berlim, que é um time que subiu na temporada passada, fez uma campanha honesta ali, não correu risco de rebaixamento, até surpreendente. Nessa temporada começou muito bem, estava brigando, assim, uma coisa impensável, assim, acho que até... E sem a torcida, que é o seu melhor jogador, precisamente. inclusive. Esse era o medo no começo da temporada, que sem a torcida, esse ano vai brigar para não cair. De repente começou a brigar por Liga Europa, assim... Eu fico imaginando se o time conseguir manter esse nível, de repente voltar a torcida, como que vai voltar? Se conseguisse uma Liga Europa ia ser bem bonito, seria sensacional, né? Seria sensacional. Eu moro a 10 minutos do estádio do Union e eu sinto muita falta dos fins de semana. Você conseguia ouvir o barulho da torcida da minha casa, era absurdo. Eu fui uma vez num jogo do Union Berlim, porque, não sei se vocês chegaram a ouvir, o Gerd Wenzel até contou uma história minha num jogo recentemente, numa transmissão. É impossível. Não tem como. Na segunda divisão já era impossível, tá sempre esgotado. Aí eu me tornei sócia do Union para ver se de repente como sócia eu consigo, não no season ticket, que já era pensar demais, mas nenhum jogo é impossível. E agora, obviamente, né, também é uma torcida muito mas... apaixonada que nunca abandonou o time. Eu acho que também é um time legal pra gente ficar de olho. Tomara que eles sigam nessa fase que eles estão, que é muito boa, ninguém esperava que eles fossem estar brigando lá em cima. Eu coloquei outro time pra ficar de olho, na verdade, não coloquei o Union, coloquei o Leipzig. Eu acho que eles já estão há um bom tempo se destacando e eu acho que eles estão começando ali a chegar no nível de ser a segunda força da Alemanha, porque o Dortmund já não está mais com força para brigar com o Bayern, desculpa. E vamos ver se o Leipzig está chegando lá, né? Na última Champions já foi até as quartas, ou semis, não lembro agora, mas foi até semi. Mas foi muito bem. Tá de novo, né? Nessa última temporada da Champions agora também, já tá lá na frente. Eu não sei não, o Dortmund que abre o olho. Eu sou União de coração, mas eu botei o Leipzig também, e não só pelo bom desempenho que vem tendo, mas pelo jogo. Eu gosto de assistir o Leipzig. Eu acho assim, aqui na Alemanha tem muito essa torcida contra de ser um time de uma grande produtora de bebidas, de ser uma empresa, não é um futebol raiz, eles gostam muito da coisa futebol raiz aqui, mas é tão bonito de ver. Eles são muito rápidos, eles estão muito pra frente. Eu adoro futebol ofensivo. Eles têm uma lateral, um jogo triangulado de chegar a bola lá na frente que você não vê, de repente a bola já tá dentro do gol. Sim. Eles chegam muito bem pelas alas, né? O Angelinho é sensacional. Jogando, né? Por que o Guardiola não gosta do Angelinho? Não entendo. E eu acho que daí merece destaque o Nagelsmann, né? Que é um técnico que 33 anos de idade. Começa já a despontar assim como um dos principais técnicos da Europa. Eu acho pelo trabalho que ele faz no Leipzig, se continuar, e esse time de fato parece ser o rival que o Bayern pode ter, assim, até pelo jogo que eles fizeram, né, recente, assim, um jogo muito equilibrado. Então eu acho que é um time muito interessante, tem um pezinho atrás de muita gente, fala, mas um time do Leipzig, né, de uma empresa e tal, mas os jogadores, o técnico não tem nada com isso, né? Eles têm a condição e... Mas é um time que tem dinheiro, mas aposta nos jogadores jovens. Não é um super milionário inglês que compra um monte de jogador a 120 milhões. É que daí você faz mais dinheiro, né? Faz mais dinheiro, é verdade. Mas eu acho legal, eu acho uma oportunidade. Não, eu também acho. Dá uma abertura para esses garotos na Europa. Sim, e que nem o Vitor falou, né? O técnico, o jogador, não tem nada a ver com isso. O cara tá lá e ele tá fazendo um bom trabalho, os jogadores estão jogando bem. Lembra um pouco o Del Valle, na América do Sul, né, que também é um time empresa, é um time que foi feito para revelar jogador, vender e faturar. Só que o Ramires fez um excelente trabalho na temporada passada pelo Del Valle, tanto que chamou a atenção dos grandes brasileiros, queriam o cara e tal. Os caras não tem nada a ver com isso. E aqui no Leipzig já é a mesma coisa, eles estão jogando muito bem faz muito tempo e eu acho que se o Dortmund não abrir o olho, eles vão pegar o segundo lugar ali da... E você consegue assistir o Paulinho, o Matheus Cunha, o Hertha Berlim, o Union, o Bayer Leverkusen ao vivo no OneFootball. Todos os jogos ao vivo e de graça no OneFootball em parceria com a VBET. Se você ainda não tem o aplicativo, baixa agora. Inclusive, quem comenta boa parte desses jogos é o nosso chanceler Gerd Wenzel. E a gente conversou com ele para saber o que ele acha que a gente pode esperar da Bundesliga em 2021. Vamos ver. Olha, eu fiz uma lista aqui, tá? Vamos ver quais são os jogadores brasileiros que entram nessa disputa. Então tem o Renier, ex-Flamengo, e
emprestado pelo Real Madrid, que está no Borussia Dortmund. Só que ele, infelizmente, ele pegou o Covid-19, né? Ele está com Covid-19, está em recuperação. Vamos ver como é que ele vai andar. Tem o próprio Wendel, que está há muito tempo, lateral esquerdo do Bayer Leverkusen, mas que enfrenta agora uma concorrência muito forte do Skincraven, que tem o próprio Paulinho. Tem o Leonardo Bittencourt, que também é dupla nacionalidade, alemã e brasileira, mas é um jogador que também tem altos e baixos, e tem Matheus Cunha, né? Então você já pode adivinhar para quem vai o meu voto. Matheus Cunha. Por que eu escolhi Matheus Cunha? Porque o Matheus Cunha, ele não tem mais aquela pressão que ele eventualmente teria no Leipzig. A gente lembra que ele se transferiu do Leipzig para o Hertha Berlim. No Leipzig, ele teria que disputar a posição. No Hertha Berlim, ele não precisa disputar a posição. Ele é titular absoluto, porque por falta de opção. Está aí. O Matheus Cunha, num time como esse, ele já é o artilheiro do time, ele tem feito boas apresentações, então ele pode ser o brasileiro que vai brilhar no campeonato alemão. Eu queria saber de clube. Qual é o time que você diria que é para a gente ficar de olho em 2021, que vai fazer bonito na Bundesliga, no futebol alemão? E agora vai ter um viés aí dos últimos 2, 3 jogos. Quem viu o Leipzig jogar contra o Bayern Munique, onde estava inclusive com a partida na mão, né? Quer dizer, foi um grande jogo. Talvez foi o melhor jogo de todo o ano de 2020, esse Leipzig e Bayern Munique no último fim de semana que nós inclusive fizemos aí no One Football. Foi espetacular e o Leipzig encarou o Bayern de igual para igual. Finalmente um time encara de igual para igual, né? Então tem essa personalidade que é a mão do técnico Julian Nagelsmann. E é um time muito homogêneo. O Julian Nagelsmann armou uma equipe em todos os setores, está muito bem armada, na defesa, no meio-campo. Nem parece que o Timo Werner deixou a equipe, né? Então, para mim, o time que pode encarar o Bayern de Munique, como já demonstrou agora, faz pouco menos de uma semana, quando enfrentou o Bayern e empatou em 3-3 e mostrou novamente diante do Manchester United. O meu voto vai para o Leipzig, muito em função também do coletivo que Julian Nagelsmann, esse jovem técnico de apenas 33 anos, montou. O Gerd que ligou para mim antes de dar essa entrevista, né? Porque ele pegou a minha cola, falou do Leipzig, falou do Cunha, mas na verdade, brincadeira, óbvio, né? O Gerd, quem sou eu para passar a cola pro Gerd Wenzel? Mas significa que a gente sabe o que a gente está falando. Exato. Mas é porque também não era uma aposta, eu acho, tão difícil. Porque o brasileiro na Alemanha é o Cunha hoje, e é isso que todo mundo quer ver, porque ele tá jogando muito bem. E o time sensação da Bundesliga, tirando o Bayern de Munique, que está em outro patamar, é o Leipzig. E dá para brigar com o Bayern pelo título? Eu acho que vai botar uma briga boa. Eu acho que... Eu não sei se seria muito utópico falar em brigar pelo título, mas eu também não acho que é um absurdo falar isso, então... E nessa temporada, é a temporada para isso, né? Porque o calendário é um pouco atropelado ali, eu acho que equilibra um pouco as coisas, a gente tem muitos jogadores lesionados o tempo todo, tendo que trocar, não rendem às vezes 100%, a maior parte do tempo, né? Ou pelo menos não em todas as partidas. Então acho que o Bayern sente isso e é óbvio que quem está ali, né, esperando esse vacilo do Bayern, que não vem há tantos anos, pode se beneficiar. Se bobear, o Leipzig vai estar esperto. Eu apostaria, se tivesse que apostar em um time para ser campeão que não fosse o Bayern, eu apostaria muito mais no Leipzig do que no Dortmund, por exemplo. Eu acho também que está valendo. Bom, vamos então agora para a Itália. O futebol italiano eu acho que está tendo uma temporada bem atípica, né? A Juventus não começou bem, o Milan, que não faz nada há anos, chegou na liderança. Quem vocês acham que é para a gente ficar de olho nesse futebol confuso que está ficando esse início de temporada na Itália? No último episódio a gente comentou das decepções das ligas europeias e eu até comentei do Arthur, que para mim saiu pela porta dos fundos no Barcelona, mas na Juventus... eu acho que é o brasileiro que a gente tem que ficar de olho para 2021. Porque a gente sabe que ele joga muita bola. Ele mostrou isso no Grêmio, ele teve sim bons jogos no Barcelona, apesar de eu achar que ele saiu de uma maneira errada. Na seleção acho que ele jogou até melhor que no Barcelona. Sim. É verdade, na seleção ele foi melhor do que no Barcelona. Então eu coloco o brasileiro para ficar de olho na Série A, eu coloco o Arthur. Eu tô curioso para ver como é que ele vai desenvolver. Também tem muito o fator que para mim é importante nessa relação,
que o Arthur está sendo treinado agora pelo Pirlo. E o Pirlo sabia muito bem o que fazer no meio de campo. O Pirlo é alguém pra gente ficar de olho nessa temporada, pra ver como ele vai sair como técnico. Eu diria isso também, porque o Pirlo foi contratado para ser treinador da Juventus do Sub-23, né? Ficou 7 dias no cargo e ele falou, filho, vem cá, tem esses caras aqui, ó, Cristiano Ronaldo, treina aí. Ele chegou lá, tá treinando. Assim, tá indo 100%? Não tá. A Juventus tá muito instável, qualquer um pode ver isso. Mas assim, se a gente pegar o jogo que a Juve fez contra o Barcelona na última rodada da fase de grupos da Champions, foi um jogo excelente. Essa é a Juventus que a gente quer ver. É a Juventus que todo mundo quer ver. E eu concordo com o Arthur, porque é aquele jogador que também cria-se uma expectativa, um jogador de seleção brasileira, o custo que ele teve, né, para você contratar um jogador desse, foi pro Barcelona, não rendeu. Ele tem que ajudar a fazer a Juventus sair dessa situação. Então não dá para também sempre jogar para técnico, para jogador consagrado. Se ele quer ser um jogador dessa prateleira dos melhores meias da Europa, ele vai ter que jogar mais. Então tem essa expectativa de que depois, passado alguns meses também de adaptação ao futebol italiano, ao estilo do Pirlo, que ele cresça, né, sob o comando do Pirlo, que com certeza tem ótimos conselhos, e ele ajude a Juventus a sair. Então, eu também tenho uma expectativa de ver o Arthur ajudando a Juventus a sair dessa situação, né, que começou a temporada mal e tem chance ainda de se recuperar. No último episódio você resolveu fazer um spoiler desse episódio, que na verdade a minha aposta é o João Pedro do Cagliari, que é um desconhecido, né? A gente no Brasil não sabe muito bem quem é João Pedro, teve uma passagem mais rápida pelo Atlético Mineiro, não se destacou muito no Brasil, tá no Cagliari já há 3 temporadas e vem só crescendo nos últimos anos. Já não é um garoto, tem 28, mas assim, titular absoluto. É porque é um time que não tem muito destaque, mas ele é um bom jogador e eu diria para ficar de olho nele. 18 gols na Série A anterior, que no Brasil isso aí é provavelmente artilheiro, né? Do Brasileirão. É que lá, alguns jogadores, o Immobile fez muito gols, fez mais de 30 gols. Num futebol super defensivo num time pequeno. E esse ano fazendo gol de novo, então assim, não é uma coisa, uma temporada que ele fez bem, ele é muito consistente há muito tempo. De repente é um jogador que pode até chamar a atenção de um time já um pouco maior, para uma próxima temporada ou uma outra liga, porque de fato é muito interessante. Assim, o João Pedro no Cagliari, o rendimento dele é muito acima do normal, até por isso, um time menor, né, que às vezes o jogador vai ali e tenta fazer uma ponte para ir para outro lugar. Não, ele ficou já capitão do time muitas vezes, é uma boa lembrança. E na verdade a gente se acostumou, a gente cresceu muito com o futebol italiano dos anos 80, 90, esse grande futebol, o grande Eldorado do futebol, os brasileiros iam todos para lá, a gente, seleção brasileira cheia de jogadores do futebol italiano, dos grandes clubes italianos, mas deu uma caída nos últimos anos, né? Assim, eu acho que assim, até em nível dos próprios brasileiros que a gente vê lá, a gente não tem mais tanto jogador brasileiro de destaque, tirando assim, Alexandro, Arthur, o Danilo, o João Pedro é né, eu falei aqui, meio desconhecido. A gente não vê esses caras de peso indo pra Itália mais, né? É curioso, porque quando você até falou pra gente eleger o destaque, eu fiquei pensando, assim, que outro jogador poderia ser? Porque no nível do Arthur e dos jogadores da Juventus, que nem são, assim, jogadores ofensivos, né? São mais jogadores de defesa, não tem, né? Então, mas eu acho que o futebol italiano como um todo caiu muito o nível técnico dele, né? Tanto que se você pegar a Inter de Milão hoje, não tem nenhum brasileiro na Inter de Milão. E é um time que teve... o Júlio César foi fundamental na campanha do título da Champions com o Mourinho. Teve uma série de... O Milan sempre tinha jogadores brasileiros, sem o Léo Duarte. Sim. Então, o futebol italiano realmente... Eu lembro que eu cresci assistindo muito futebol italiano na TV, justamente por causa disso. Tinha muito brasileiro no futebol italiano. Passava na TV aberta também, antigamente. E era um futebol de altíssimo nível, né? Hoje a gente tem a Juventus, que tem muito melhor do que todos os outros. Um plantel muito acima. A gente tem o Milan, que é um gigante, mas que está numa fase complicada já tem anos também. A Inter, a mesma coisa. A Roma, coitada, briga hoje pelo meio de tabela, então é complicado. Aí surge a Atalanta, né? Surge a Atalanta, do jovem Tolói, que tem um futebol muito interessante, é gostoso de ver a Atalanta. A gente falou do Leipzig aqui, eu diria que a Atalanta seria talvez aí um similar na Itália, que a gente consegue ver um futebol vistoso, bonito, diferente do futebol italiano, né? Ofensivo, né? Ofensivo. Não que o futebol italiano seja bonito, mas não é ofensivo, né? Eu concordo.
E quem vocês acham que é o time pra gente ficar de olho em 2021? Tipo, não percam Eu esses ficaria jogos. de olho na Juventus. É difícil você não falar muito da Juventus, né? Porque quem tem os grandes craques, tem Cristiano Ronaldo. Mas eu sou muito curioso para ver como é que o Pirlo vai se desenvolver como treinador. Eu acho que ele pode dar jeito. Eu acho que ele foi para mim, ele foi um dos melhores meio-campistas que eu já vi jogar. Então, acho que é uma opinião muito pessoal isso, mas eu tenho uma expectativa muito grande no Pirlo como treinador. Então, o time que eu não vou perder na Série A ano que vem, nesse ano, é a Juventus. Eu acho que a Juventus é interessante para ver uma temporada de recuperação que ela vai ter que fazer, né? Porque não está tão acostumada com isso. Mas eu estou muito curioso para ver se o Milan segura as pontas, assim, porque, de fato, tem camisa, tem história, é inquestionável isso, mas estava muito tempo que não era nem... Você falou do Milan e da Inter, mas a Inter ainda era um que fazia sombra ali. Depois o Napoli, muitas vezes em competições, em Copas, assim, também foi muito bem. Agora o Milan protagonista, a gente não fala muito. Eu acho que me dá um pouquinho daquela nostalgia, aquela saudade, aquele grande Milan com Seedorf, Kaká, ou até outros grandes Milans que a gente viu em outras temporadas. O Milan que não jogava nem Liga Europa nos últimos anos, era assim, chegava a doer um pouquinho, né? Então, de repente, o Milan na ponta da tabela, eu também acho que o Milan é o time pra gente acompanhar. Inclusive porque em 2020, de janeiro a dezembro, o Milan fez mais pontos que a Juventus, que a Inter, que a Atalanta. Inclusive fez 10 pontos a mais que a Juventus. Porque o Milan teve um início de temporada da temporada passada que não foi bom, mas trocou de técnico, melhorou bastante. E aí, ao longo do ano, que não é a temporada europeia, mas ao longo do ano foi o time que mais pontuou na Itália. E eu fico curioso para saber se o Milan conseguir, vamos supor, conquistar o título, vamos colocar essa hipótese com o Ibra, né? O Ibra, que é um cara já bem 39 imagina, anos, eu acho, Jovem Ibrahimovic. Sabe? como que vai chegar, como que vai ficar Pode o pintar na Ibra? seleção? Porque a história dele, assim, seria... É para aposentar, eu acho. Não, e de um jeito, assim, É. o cara volta e conquista, faz o Milan voltar a ser campeão, seria um Não, final de eu carreira acho que seria perfeito, exato. Seria o assim. momento dele. Depois de voltar dos Estados Unidos, né, que era pra pendurar as chuteiras, era um pouco assim, o adeus. Parecia que era, não vai jogar, que já jogou, né? E de repente faz isso, de fato, É uma máquina Ele também, é, né? é um pouco dos jogadores que é Cristiano difícil Ronaldo também. explicar, né? O que acontece. Eu lembro quando ele chegou nos Estados Unidos, o primeiro jogo, o gol que ele meteu pelo Galaxy veio absurdo. O cara ele já chegou com 36, 37, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Você fala, beleza, né? Foi pra Los Angeles, vai ganhar dinheiro, curtir a vida, aposentar. Não, o cara chegou e, porra, metendo golaço. Agora voltou pro Milan também. O que ele tá fazendo, né? Se ganhar, eu acho que é o momento dele falar, não, eu tinha conquistado o que tinha pra conquistar e pronto. E um personagem raro, né? De Vai fazer muita entrevista, falta. Vai fazer que muita falta. Não tem muitos. Mas ele não vai calar a boca, mesmo depois dele se aposentar, ainda vai dar bastante assunto, bastante matéria pra gente escrever. Tomara que seja pelos motivos certos, né? Porque tem cada jogador que se aposenta, daí começa a falar cada coisa e você fala, não, era melhor ter ficado quieto, né? Mas é um grande personagem, realmente. É também pra gente ficar de olho, porque, né, sempre surpreende. Faz com uns golaços Sim, desses, sim. um escorpião do meio de campo. É verdade. E na Espanha? Quem vocês acham que é pra gente ficar de olho no futebol espanhol? Eu tive uma aposta meio ousada, eu vou falar o Matheus Fernandes, o volante do Barcelona. Gostei. Porque ele é gostei. muito jovem e... Eu lembro quando ele saiu do Palmeiras para ir pro Barça, depois ele acabou sendo emprestado pro Valladolid um pouco, mas quando ele saiu do Palmeiras a torcida ficou pistola, porque ninguém queria perder o Matheus Fernandes, porque ele é muito bom jogador, ele é extremamente jovem, então eu acho que ele tem bastante capacidade para desempenhar um bom papel no Barcelona. Eu espero que ele tenha espaço para isso. Chegou sem o impacto de 100 milhões de euros também, exato, né? Exato. Não Chegou foi, um pouco ele na chegou, surdina. Foi uma negociação modesta até pro tamanho do Barcelona, se eu não me engano foram 7 milhões de euros, 6,5 milhões, alguma coisa assim. Então é uma negociação modesta, chegou já foi emprestado que era para ganhar rodagem, foi para um time menor da La Liga, para ganhar terreno. Agora já está no Barcelona, voltou, parece que vai ficar por lá, acho que não vão negociar. Eu tenho curiosidade para ver como é que ele vai jogar. Eu acho que é um bom brasileiro para a gente ficar de olho na La Liga. É a sua aposta também? Também não, eu tenho curiosidade também para ver se ele vai ganhar espaço, porque é um time que provavelmente vai abrir espaço, né? Um time em reconstrução, se você mostrar futebol, vai jogar, porque não tem muitas opções, já não é mais aquele elenco super estrelado, está passando por reformulação, é natural que se aposte em jogadores mais jovens também, mas eu estou curioso para ver como vai ser 2021 de Vinícius Júnior e Rodrigo, que são aqueles jogadores que estão sempre ali, às vezes um até brigando, um ganha mais oportunidade, o outro fica mais no banco, daí muda. Então, assim,
Eu acho que é um ano que talvez a gente tenha a afirmação de um dos dois, ou dos dois mesmo, no Real Madrid também, um time capenga aí, mas que eles vão ganhando rodagem, e eu acho que a gente tem que acompanhar até para saber onde eles vão chegar, né? Porque tem uma E expectativa. a gente já comentou aqui, estão meio que carregando o time um pouco, né? E é difícil, né, para eles, assim, muita gente fala, mas, pô, os caras já tem muito tempo jogando no Santos, no Flamengo, no Real Madrid, não são garotos mais, eles têm história já no futebol, mas até aí você ser protagonista no Real Madrid é um passo bem diferente, né? Então, acho que eles ainda se alternam ali, alguns momentos um acaba ajudando ou atrapalhando o outro, mas eu tenho muita curiosidade para ver se vai ser o ano da afirmação de pelo menos um dos dois, né? Para a gente começar a ver como um titular de seleção ou uma opção para a seleção, assim, um jogador mais encorpado, né, para jogar no ataque do Real Madrid. A minha aposta também é jovem, mas ela joga num time menor. Eu apostei no Emerson, que é lateral direito do Real Betis, que não tem tanta pompa quanto o Vinícius e o Rodrigo, mas vem fazendo uma excelente temporada, 21 anos, já passou pela seleção olímpica, inclusive, e já foi, inclusive, eleito o melhor jogador nessa temporada que começou agora no final do ano, né? Melhor jogador de 2 jogos. E é lateral direito. Ou seja, é um defensor, né? Para ser eleito o melhor do jogo, mostra que ele tá trabalhando bem. E é uma posição carente, assim, no Brasil. É uma posição carente, e eu ainda acho que, de repente, se ele continuar no mesmo nível que ele vem desenvolvendo nesse início de temporada, seleção brasileira. Porque a gente já falou que a seleção brasileira tem uma carência de lateral esquerdo e tem uma carência de lateral direito. Talvez até mais do que de esquerda. Faz tempo e é um jogador... foi bem no Atlético Mineiro, a gente também não viu tanto tempo, né? Acho que está emprestado também para, de repente, ganhar mais rodagem, assim. É um cara que o Barcelona certamente vê futuro nele e é uma boa aposta, uma aposta interessante. E pra gente apostar agora num time pra ficar de olho, mas eu não quero Real Madrid e Barcelona pra saber se eles vão se dar tão mal quanto eles estão indo. Não é pra gente ficar de olho na desgraça deles. Vamos ver um time pra ficar de olho, assim, numa surpresa positiva que pode vir nessa temporada. Acho que o primeiro que eu destacaria é para saber se a Real Sociedad vai manter esse início de temporada que teve. É óbvio que é difícil falar, ser campeão, assim, mas conseguir uma vaga para uma Champions já seria sensacional. É um time que eu ainda tenho curiosidade para ver se eles vão conseguir manter o nível. É um time muito interessante que mobiliza muito, né, a cidade, a região, justamente por ser um time menor, né, e a Real Sociedad não é daquelas que a gente costuma ver Valência um ano ou outro, até o Villarreal já chegou, o Atlético de Madrid, óbvio, tentando atrapalhar o Real Madrid e Barcelona, mas a Real Sociedad não, né? Então, eu acho que tem 20 anos que ela não briga pelo título. Então, né? Eu me lembro de disputar um título com o Real Madrid pau a pau e perder nas últimas 2 ou 3 rodadas. Foi o time que eu coloquei pra ficar de olho também, foi a Sociedad. Eu acho que eles formam jovens jogadores, o time é muito jovem hoje. Só tem que uma eles das melhores canteiras também, da Europa. Sim, ele é um time muito formador. E ele tá, nesse processo de transição, tá mesclando. Então tem o Davi Silva, por exemplo, que é extremamente experiente, vencedor, então sabe o que passar para os jovens. Que eu acho que tá fazendo bastante falta no Manchester City. Sim. Então, parece que encaixou, né? Essa experiência com uma leva boa de jogadores jovens. É sempre aquilo, o time jovem tá mais sujeito a perde 2 e fica mais instável e tal. Então a gente tem que ver como vai reagir quando tiver problemas ou dificuldades, mas eu acho que é um time muito legal para quem está procurando para observar com mais carinho em 2021. Eu sou Sociedade. E tem o William José no ataque, né? Que agora está no banco, né? Mas quem sabe. Mas o William José também é para ficar de olho porque ele gosta muito de marcar contra o Real Madrid e contra o Barcelona. E na acho fase que ele faz gol em todos os jogos que ele joga contra eles. Na fase atual é bom para ficar de olho. Né? Mas eu não botei a Sociedad, eu coloquei o Cádiz. Eu não acho que o Cádiz vai muito longe, né? Porque não joga a primeira divisão, acho que tem 5 anos, se não me engano, mas 14 anos, mas 5 anos atrás estava na 3ª divisão, subiu e já ganhou do Real Madrid e do Barcelona. Então, eu acho interessante isso, de um time pequeno, sem nenhuma perspectiva na Liga, a não ser se manter na Liga, né? Que talvez até em algum momento vai ficar mais difícil. Começou bem, mas a gente sabe que a temporada é longa. Mas eu acho que é um pra gente ficar de olho. Vai que de repente bate eles de novo no jogo de volta, bate um Atlético, já é uma vitória. E essa é a temporada para
tentar ganhar de Real Madrid e Barcelona, né? Porque O Barcelona tem nono, 18º, por ali. Acho que tá até mais abaixo. Então... E assim, é triste imagino, para a torcida do Cádiz pudesse ter acompanhado, né? Já Ia voltando ser para uma histórico, né? Série A. Imagina essa torcida nesse estádio. Então, daí a gente acaba lamentando, o mesmo caso da Sociedade, né? Que a gente citou, se a torcida pudesse viver esse momento O caso no do União estádio, Berlim né? também, que a gente falou mais cedo nesse episódio. A gente torce para quem sabe, né, em 2021 as coisas se resolvem e a torcida possa voltar, de repente, para viver um pouco desse momento que esses times estão passando. Pra gente fechar, um outro time que eu colocaria é o Celta, mas é muito por curiosidade para ver como é que o Koundé vai desempenhar o papel que ele estava fazendo no Inter na La Liga. Como é que vai ser isso? Porque no Inter a gente sabe que ele estava fazendo um trabalho excepcional com o elenco que o Internacional tem, né? Tanto que trocou o treinador e o Inter deu uma caída muito forte no Brasileirão, Libertadores. Só que agora o Koundé está na La Liga e já chegou muito bem, né? Então tem uma curiosidade de ver como é que esse time vai se desenvolver na temporada de 2021. E até para o próprio Koundé, né? Porque se ele fizer... O Celta estava brigando para não cair. Se ele recuperar esse Celta depois de um trabalho curto no Inter, mas bom, claramente o time sentiu quando ele sai. Depois de um bom trabalho na Argentina, ele já começa... Ele abre o mercado para a Europa para, de repente, um time um pouco que vai brigar por título e tal... É um técnico que passa a ser muito promissor, né? Assim, no cenário europeu até, mais do que sul-americano. E agora, Premier League. A gente até comentou no episódio de retrospectiva de 2020 que a Premier League tem muitos jogadores brasileiros e muitos jogadores muito bons, né? Talvez seja a maior reunião de jogadores top brasileiros na Europa seja na Inglaterra. Quem que vocês acham que é um pra gente ficar de olho que esse ano pode ser que estoure? Quem eu quero ver é o Martinelli. É quem eu quero ver estourar, quem eu quero ver explodir, porque eu acho que ele tem muito potencial. E o jogador completou 18 anos ano passado, ano retrasado. Então, assim, é potencial para a seleção brasileira, potencial para o futebol mundial. É o cara que eu quero que mais se dê bem nessa temporada na Premier League é o Gabriel Martinelli, com certeza. Tem a lesão, né? A gente tem essa expectativa de como ele vai voltar de uma lesão bem séria. Estava muito bem no Arsenal, também ele vai encontrar um Arsenal pior, acho, do que quando ele machucou, mas de fato também é a minha maior curiosidade para ver como o Martinelli vai voltar, um pouquinho mais experiente, torcendo para superar essa parada que ele foi obrigado por conta da lesão. E também entra naquela de pegando um Arsenal que precisa de jogador para sair dessa situação, ele pode ser um cara, se ele ajudar o Arsenal uma arrancada, se ele tiver condições, né, de ajudar o Arsenal a mudar, eu acho que ele também passa a ser um jogador bem interessante. E eu também quero ver a sequência do Richarlison no Everton, assim, que eu acho que é um outro jogador que a gente, cada vez mais também ele vai ganhando espaço, ele vai mostrando consistência, jogando. Eu gosto muito do futebol do Richarlison. Tanto jogando na área como fora. E ele encaixou fora. Muito bem no Everton. Então, e eu acho que na seleção também ele ganha mais espaço. É um jogador que passa a ser cada vez mais interessante, eu acho, assim. E esse ano eu acho que o Everton é interessante também. Porque com o Ancelotti, com o James Rodrigues, vem jogando um futebol bem diferente e acho que é pra gente ficar um pouquinho... Não foi o que eu escolhi o time pra ficar de olho, mas eu acho que vale a pena. Começou muito bem, teve uma queda, mas deu mostras de que pode ser um time ali para brigar até por competições europeias, tal, que seria uma recuperação pro Everton, né? Já pegando esse gancho então do time, eu até falei, não foi o meu que eu escolhi, a Premier League na verdade não só tem muitos jogadores brasileiros de destaque, como tem times de destaque, né? É uma liga que não está ali fechada em 2 ou 3 times, a gente até fala do top 6. Qual time que vocês escolheriam como time para ficar de olho? Então já vou começar dizendo que o meu é o Leeds United. Eu não acho que de repente o Leeds United vai conquistar uma vaga na Champions ou mesmo Liga Europa, mas é um time para ficar de olho pelo futebol que eles jogam. Eu gosto muito do Bielsa, eu acho que eles têm um ataque excepcional, já tem assim, um trio de ataque, na verdade não é um trio porque eles não jogam juntos, mas o Bamford já vem fazendo gol adoidado, o Rodrigo ainda não encontrou o lugar dele, mas é um atacante de excelente qualidade. Rafinha chegou também, já chegou começando ainda a buscar o seu caminho, mas já está indo bem. E, assim, o Leeds chegou agora da 2ª divisão, mas brigou de igual para igual com o Liverpool, sabe? Acho que é o time que talvez não é pra gente ficar de olho porque vai surpreender, mas é para ficar de olho para assistir um bom futebol. Eu acho que entra naquilo que a gente já comentou de aproveitar o momento, uma temporada típica, que os grandes também não estão tão grandes, porque eles perdem jogadores, o calendário é maluco.
pode beliscar ali, incomodar, de repente terminar na frente do top 6, né, que a gente fala, provavelmente pode terminar, mas o meu destaque é o Tottenham, que não faz um futebol bonito, não é vistoso, com Mourinho, mas assim, o Tottenham vai ser campeão? É uma dúvida que eu até deixei pro pessoal. O Mourinho nunca terminou uma temporada sem título, uma temporada inteira, né? Porque no ano passado ele chegou no Tottenham na metade. Então. Mas ele nunca terminou uma temporada sem título. O E o Tottenham precisa de um título, né? Exatamente. Então, assim, eu tenho tô curioso para ver se o Mourinho vai conseguir levar esse time até o final. Também é diferente, né? Porque alguns times vão estar envolvidos em Champions League e tal. Eu acho que o Tottenham focando em Premier League pode não ser um futebol bonito, como eu falei, mas o Mourinho sabe ganhar a Premier League, né? E talvez não seja um futebol bonito, mas Son e Kane, pra mim, já tá valendo. Eu assisto só por isso. Não, e que dupla, né? Eles estão... acho que é a dupla de ataque, né, na última temporada, no começo da temporada 2020-2021, que mais marcou gols na Premier League, né? Então, passando Salah e Mané, passando o Liverpool, enfim, realmente o Tottenham não joga bonito, mas marca gol, ganha, é pra ficar de olho, realmente. Não foi o time que eu coloquei pra gente ficar de olho no Chelsea. Eu acho que o Lampard está fazendo um bom trabalho e o Chelsea está num momento de reconstrução também. Foi impactado, o Chelsea é um time que sempre comprou muito jogador, né? E foi impactado pelaquela multa da UEFA que ele não pôde mais contratar. E ele teve que se virar com o que tinha. E tinha muito jovem, né? Então eu acho que agora ele tá conseguindo Eu gosto muito do trabalho ali. do Lampard. Eu acho que, para quem nunca tinha treinado um time de alto nível antes, ele fez muito bem no ano passado, com um elenco bem limitado, e acho que ele está começando bem esse ano também. Eu tô muito curioso para ver como é que o Chelsea vai se desenvolver. Eu lembro que a gente fez um vídeo antes do início da última Champions, que eu até comentei que o Chelsea não ia se dar bem. Queimei minha língua, porque o Chelsea avançou, né? Foi para as oitavas. Sem dificuldade. Sem dificuldade. E não estava jogando mal. Mas então... tudo bem, eu também errei todas as minhas previsões. Tá tudo certo. Mas eu acho que o Chelsea, justamente depois dessa punição, fez um mercado interessante. Foi buscar peças jovens que se encaixaram. A gente já falou em outro podcast do Thiago Silva, como a importância dele para o Chelsea. Acho que acertando alguns detalhes assim, pode ser uma temporada muito promissora para o Chelsea, porque é um elenco jovem que, se encaixar ali, como a gente falou, acho que esse ano não vai ter o bicho-papão, não vai ter o Liverpool disparando, não vai ter o Manchester City disparando. Chelsea briga pela Premier League? Acho que briga. Acho que do jeito que está montado hoje, tem totais condições, assim, porque se você pega uma sequência de jogos ali, não sofre tanto com lesão e conquista essas vitórias, você já fica numa situação muito boa na atual circunstância. Não precisa ser igual o Liverpool, que não perde nenhum jogo para ser campeão. Vai estar mais embolado e acho que o Chelsea está na briga. Eu acho que do top 6, eu diria que o Arsenal, acho que não vai brigar pelo título. O United é aquela coisa, né? Os caras têm jogo que eles destroem, tem outro jogo que... O que aconteceu? Que time é esse? A gente não sabe né? nem se Solskjaer vai estar ainda no comando do time quando esse podcast estiver no ar. Então a gente não dá pra saber o United. Agora os outros 4 ali, né? O City, o Liverpool, o Tottenham e o Chelsea, eu acho que... Eu não me espantaria se nenhum desses 4 fosse campeão. Seria legal se tivesse uma briga com 4 times, né? Porque a gente fala que a Premier League tem 6 times de qualidade, que é um pouco mais disputado, mas a gente, em geral, vê a briga entre 2. Nos últimos anos, pelo menos, foi Liverpool e City, né? E só. Eu acho que fica entre esses e pode sempre ter uma surpresa que não é tão comum na Premier League, no Leicester. Mas eu acho que Southampton. Eu acho que fica entre esses aí. Mais que isso já seria... Já tá falando de top 10 daí, né? E falando agora de Ligue 1, assim como a Bundesliga, você também assiste aos jogos da Ligue 1 ao vivo e de graça no OneFootball. Não esquece de baixar o seu aplicativo. E a gente conversou com o nosso comentarista, Stéphane Darmani, para perguntar para ele o que ele acha da Ligue 1, que a gente pode esperar da Ligue 1 em 2021. Eu vou citar o Paquetá, né, que vem do Milan para o Lyon, que chegou sem confiança, né, de um time que não confia mais no futebol dele, que seja o Gattuso ou os outros técnicos, Pioli, que chegou depois. Ele perdeu o futebol dele lá, né, até que os próprios jornalistas italianos falaram: quem é esse Paquetá, que função que ele joga, não dá para entender se ele é um meio ofensivo, se ele é um segundo volante, se ele é um falso 9. Ele tentou várias posições lá e acabou perdendo o futebol dele, e foi uma aposta do Juninho Pernambucano, né? O Juninho que bancou essa aposta, esperando a saída do Aouar,
que acabou não acontecendo. Então, quando o Paquetá chegou e o Aouar falou, não, eu vou ficar no Lyon mais uma temporada, o Memphis Depay também acabou não saindo para o Barcelona, eu falei, complicado, agora o Paquetá vem para uma vaga que não vai ser a vaga, né, que continua com o titular, é uma incógnita, porque ele não joga o futebol que a gente conhece dele do Flamengo há muito tempo, e ele entrou nesse time como uma luva, ele já entrou, fez partidas quase perfeitas, teve um volume de jogo que me surpreendeu. Eu achava que ele tinha mais capacidades ofensivas, assim, aquele passe, aquela finalização de canhota, aquela ginga para driblar. Ele é mais que isso. Ele é um cara que vai na dividida de cabeça, ganha muitas bolas no jogo aéreo. Ele tem um volume de jogo importante, ele tem uma participação defensiva de um verdadeiro volante, e além disso ele tem uma qualidade de passe, uma participação no jogo. Ele acrescentou alguma coisa para o Lyon que foi tanta que o Rudi Garcia não tirou ele do time nunca mais. E olha que tem Thiago Mendes, tem Bruno Guimarães, que tem Aouar, que tem o Cacré, que é um jovem da base do Lyon que é super talentoso, e hoje ele está virando uma peça-chave. Então, tomara que isso continue em 2021 para ele, porque eu aposto que vai continuar. A surpresa Paquetá pode ir junto com a surpresa Lyon, né? Essa era, inclusive, a minha próxima pergunta. Se você recomenda, para quem está assistindo a Ligue 1 no OneFootball, ficar de olho em algum time que pode surpreender em 2021. É o Lyon, então? O Lyon. Vou citar o Lille também, porque o Lille está ali, está encostado, tem o mesmo número de pontos que o Lyon e faz essa campanha na Ligue 1, apesar de ter uma campanha também na Liga Europa, que a gente sabe que é desgastante, porque é jogo na quinta-feira, você tem que jogar de novo no domingo, é cansativo, tem que ter banco, tem que ter elenco, e o Lille tem essa estabilidade, tem esse técnico fantástico que é o Galtier, provavelmente a última temporada dele, ele vai ter voos bem mais altos depois. Para mim, grandes times europeus, porque ele tem tudo para ser um grande técnico. E apesar de renovar o elenco, a gente falava do Gabriel, mas também do Osimhen, que foi para o Napoli, que era o artilheiro do time. Apesar dessas perdas, o Lille contrata bem, trabalha bem e tem um time muito forte também. Então, acho que o Lyon e o Lille, essa temporada, pode incomodar seriamente o Paris Saint-Germain. Então ele fala do Paquetá, né? A gente já falou que o Paquetá é um jogador que tem essa chance de se ajustar a carreira dele depois de uma passagem ruim pelo Milan na França. Eu acho que é um nome interessante, é um nome que está sempre sendo lembrado pelo Tite na seleção também, então ele está sempre... Tem muito torcedor do Flamengo. Não tá jogando bem. O que é meio inexplicável, com todo respeito à lógica que o Tite usa para fazer convocação. Mas eu já falei, eu acho que é por causa do ambiente, que ele está sempre sambando, tocando a musiquinha, ele é o cara do pandeiro, é verdade. Mas, assim, eu destacaria o Luiz Araújo, que é um cara que está já há bastante tempo indo bem. Aquela legião do Lille não existe mais, né? Saiu o Thiago Mendes, saiu o Thiago Maia, ficou o Luiz Araújo, ele continuou fazendo gols, participando bem do ataque. O Lille é um time que começou a temporada 2020-2021 muito bem. Talvez possa até incomodar ali o PSG, eu acho difícil, eu acho que quando o PSG voltar as atenções para a Ligue 1, ele acaba ganhando de novo, mas é um jogador interessante que já tem uma consistência na Ligue 1 já faz um tempo, né? Você concorda, Marcos? Eu acho que é o momento do Paquetá, né? Se ele não conseguir emplacar agora, daí já talvez seja hora de pensar num empréstimo para o Brasil, para ver se consegue recuperar o futebol e depois tentar a sorte de novo na Europa. Então acho que ele tem essa oportunidade. É interessante ficar de olho nele e ver como é que ele vai sair dessa sinuca que ele se meteu aí. Eu não coloquei o Paquetá como brasileiro para ficar de olho, coloquei o Bruno Guimarães. Ele já vem fazendo ele fez uma excelente temporada no Lyon em 2020, desde quando chegou, na verdade, né? Já chegou com respeito, a gente falou isso no último episódio, se eu não me engano, que ele não sentiu adaptação, não precisou de nada, já chegou dono do meio de campo do Lyon.
Então eu quero ver a segunda temporada dele como é que vai ser. Tô ansioso para ver se no fim da segunda temporada vai ser renovado ou vão cancelar a temporada. A Ligue 1, na verdade, ela é a liga das top 5 ligas europeias que mais tem brasileiros, né? Então achei um pouco difícil eleger só um, eu fui com 2. Na minha opinião, acho que a gente pode ficar de olho no Caio Henrique, que ainda não é titular no Mônaco, mas sempre que entra faz um jogão. Inclusive contra o Paris Saint-Germain recentemente virou o jogo, ele entrou e assim, falaram muito que foi o Fábregas que mudou um pouco o aspecto do jogo ali e mudou pro Mônaco virar o jogo em cima do Paris Saint-Germain, mas pra mim foi o Caio Henrique. O Mbappé deitou e rolou pela direita. Depois, no segundo tempo, parecia outro jogo. Exatamente. Inclusive, pro Tite talvez ficar de olho, que a gente estava dizendo aqui da lateral esquerda, né? E é um cara que já brilhou pela seleção sub-23, seleção olímpica, quem sabe agora a seleção principal. Eu acho que ele tem bastante futuro e acho que de repente esse ano pode ser o dele. E eu vou também com Rafinha Alcântara, conhecido irmão do Thiago, que inclusive quando o Thiago surgiu no Barcelona, diziam, mas é que vocês não viram ainda o irmão dele, que é muito melhor, por enquanto ainda não mostrou ser muito melhor que o Thiago, mas eu acho que tem muito a ver com as lesões que ele teve, né, que ele não teve, acho que ele não conseguiu fazer uma temporada inteira sem lesão até ele não agora. tem muita sequência, né? E ele vem jogando super bem no Paris Saint-Germain, e eu vou te dizer, o Paris Saint-Germain tem muito dinheiro, tem muito elenco, mas falta meio de campo. E eu acho que ele pode solucionar esse problema no meio de campo do Paris Saint-Germain. Eu gosto muito das atuações que ele teve até agora. O PSG tem muito dinheiro e tal, mas é carente em algumas posições, não só no meio de campo, né? Porque ele tem muito dinheiro, mas investiu quase todo esse dinheiro em 2 jogadores, né? É o Mbappé e o Neymar. Então, assim, o elenco do PSG, se você for analisar, ele não é assim tão recheado. Ele não é equilibrado. Ele tem um ataque fortíssimo, que não tem como ser diferente, com Mbappé e Neymar. Mas o elenco, os 30 jogadores, 30 e tantos jogadores que o técnico tem à disposição, é meio que capenga, né? Ele pende muito para um lado. E daí entra jogadores como o Rafinha Alcântara, que pode equilibrar e se der espaço ele vai. Porque ele é um bom jogador, ele é muito técnico. Então ele pode sim assegurar um espaço ali no meio na meia do E eu acho que o Rafinha era justamente, porque ficou claro na temporada passada do PSG até chegando na Champions, que em alguns momentos faltava uma peça ali para você trocar os Di Maria, que fosse, ou algum jogador do meio campo. Faltava um jogador no banco. Faltava, e o Rafinha tem sido... Eu até acho que pode ser que ele venha tomar conta ali até já começar. Jogou de titular, já botou o Di Maria no banco algumas vezes. Porque ele tem qualidade, e daí a gente precisa destacar o fato do PSG ter muito dinheiro gasto, mas foi buscar o Rafinha de graça, né? Então, assim, foi uma baita contratação, porque você tem um jogador com essa qualidade para você mudar um esquema ou uma determinada situação de jogo, você ter um cara ali de meio campo que sabe trabalhar a bola, que sabe chegar no ataque também. Aconteceu na Champions League, assim, quando ele entrou no jogo com o Manchester United, precisou... O passe que ele deu pro Neymar, aquela jogada que ele fez, assim, a gente até falou em outro episódio também, né, que o Neymar teve aquele senso de posicionamento, ele dá o passinho para trás, mas a jogada do Thiago chegou, né? Foi sensacional. Então é um jogador também... Do Thiago, olha do Rafinha. Do Rafinha, porque é fundamental, do assim. Vazinho. Porque é isso, o PSG não tinha esse jogador, e agora acho que é bem um bom destaque mesmo pro Rafinha. De time eu vou concordar com o Stefani. Eu acho que o Lyon é o time pra gente ficar de olho. O Lyon teve, né, aquelas 7 temporadas sensacionais com o Juninho. Acho que o Juninho vem fazendo um bom trabalho como diretor esportivo também. Assim, faz um tempo que eu quero ver o Lyon voltar a ser o Lyon. Não, obviamente, né, ganhar a liga sem ter, durante 10 anos seguidos, sem ter concorrência, porque eu acho que aí já fica um pouco chato, mas eu quero ver o Lyon voltar a ser o Lyon. E eu tô gostando do Lyon essa temporada. Na verdade, desde a temporada passada, né, que foi muito bem na Champions, não tão bem no Campeonato Francês, não tá na Champions esse ano, mas eu acho que é um time pra gente ficar de olho. Eu acho que isso pode até favorecer, porque justamente a gente já falou várias vezes de calendário apertado e tal, o Lyon vai focar as atenções na Ligue 1. O PSG, a gente não sabe como vai ser para a Champions League. Se for avançando, obviamente que o foco do PSG vai ser Champions League. Se perder também, o que vai ser do PSG eliminado muito cedo numa Champions League? Como que vai reagir? Vai ter desmonte? Vai sair técnico? Então, assim, eu acho que o Lyon é um dos times que pode se beneficiar disso, sem dúvida, porque sem dúvida é a segunda força da França hoje. Mas eu vou falar de novo do Lille, porque eu acho que o Lille também é um time muito consistente há muito tempo, já está sempre ali no quase incomodando, já chegou em outras temporadas. Eu acho que são os dois times assim que, se a gente for pensar que o PSG pode tropeçar, pode ter problemas e pode não chegar, são os dois times que eu
assistiria, assim. Eu concordo, eu coloquei o Lyon também como time para ficar de olho, porque é bem isso que a gente estava discutindo agora, né? O PSG, se der bobeira, o Lyon tá de olho ali, né? E esse ano, enfim, é um ano atípico, né? Até é chato ficar falando isso a cada 5 minutos, mas é. E o PSG é tão atípico que o PSG não disparou, né? Então tá ali, o PSG acho que tem 2, 3 pontos no máximo. O PSG começou bem irregular a temporada. E eu acho que talvez ter ido para a final da Champions no ano anterior tenha tirado um pouco o foco da Ligue 1. Eu acho que atrapalhou e eles estão assim, a gente já chegou onde a gente queria, que era a final da Champions, né? A gente quer, obviamente, o título, mas a gente chegou lá, né? Passou de uma fase que a gente não via o PSG passar. Então agora eles estão assim, agora é Champions, Champions, Champions. A Ligue 1 é fácil, porque bem ou mal eles não tiveram muito problema nos últimos anos. Então acho que está um pouco subestimando. A própria declaração do Neymar, que ele deu na saída do jogo, umas semanas atrás, fala isso, né? Ele fala honesto demais até. Ele fala, porque aqui a gente ganha tudo, mas na Europa é diferente, a gente tem que abrir o olho, não sei o que, não sei o que. Então, talvez seja um pouco disso, assim, não tá dando tanta atenção, né? Mas se não der atenção, a Ligue 1 tem grandes times, né? Tem o Lille, tem o Lyon, que podem chegar. Se o PSG não levar a sério, como sempre levou até então, né? Porque sempre disparou e ganhou com muitas rodadas de antecedência, esse ano já parece que não vai ser assim, né? Então... E falando ainda do Lyon, tem o atrativo dos brasileiros, né? Que hoje é o time com mais legião brasileira na Europa. Sim. Tem o Paquetá, tem Bruno Guimarães, o Thiago Mendes, o Marcelo, são muitos, assim... De fato, se um torcedor brasileiro não quer ver o PSG campeão, vai ter que torcer pro Lyon. E agora vamos falar um pouquinho de transferência. Eu queria saber de vocês assim, um palpite de quem vocês acham que pode ser uma grande transferência de brasileiro para a Europa e, de repente, um dentro da Europa. Quem vai sair do Brasil rumo à Europa esse ano? Provavelmente, acho que mais para o meio de ano, porque eu não sei como que os clubes vão estar na transferência de inverno. Mas e quem vocês acham que pode ser uma grande transferência dentro da Europa? Um brasileiro que já vem se destacando e que vai, de repente, para um time maior. Eu acho que saindo do Brasil para vir para a Europa, vai ser um jogador jovem. Esses eu acho que a gente pode apostar em vários, né? Tem vários, né? O Palmeiras tem uns 3, 4 nomes que já estão surgindo na Europa, que são os Gabriéis, né? O Menino e o Veron. E o Patrick de Paula, que também chama muita atenção. O Benfica queria, porque queria o Patrick. Tem o PP no Grêmio, que... O Benfica também, curiosidade. O Porto, desculpa. É o Porto que é o PP. Mas o Porto queria para janeiro, o Grêmio falou que ia ser a partir de fevereiro, antes não tem nem conversa. Então, assim, brasileiro que vem para a Europa, eu apostaria em um desses jovens. Assim, eu acho que o Verón é um jogador excepcional, e tanto que o treinador do Palmeiras falou que se ele for vendido por menos que o Neymar foi vendido, é palhaçada. Eu já acho que é um exagero. Acho que ele já tá sendo um pouquinho olho grande. Eu já acho que é um exagero, não chega a ser tanto, mas realmente... Mas eu acho que o Verón não fica mais um ano no Brasil, não. Eu acho que não, eu acho que já deve sair no próximo mercado de verão, provavelmente. E agora tem que ver quanto que o Palmeiras vai pedir, né? A multa rescisória dele, se eu não me engano, é 50, 60 milhões de euros. A gente sabe que não sai por esse valor. Imagino que entre uns 25, 30, que é mais ou menos o que o Gabriel Jesus saiu do Palmeiras pro City, é um valor que eu acho que seria aceitável, não sei. Mas brasileiro sair do Brasil e vir para a Europa, eu apostaria em um desses jovens. Eu acho que você falou bem do PP, né? Que é um cara que, depois que o Everton saiu, falou, como que vai ser do Grêmio sem o Everton? O PP simplesmente tomou conta da posição. O fato do Everton ainda não ter emplacado tanto assim no Benfica talvez possa complicar, porque fala, o cara era reserva do cara que ainda não deu tão certo no Benfica, apesar dele ter ido bem na Copa América, né, na seleção, mas eu acho que vai aparecer o nome do PP sem dúvidas. Os do Palmeiras, inquestionáveis. Eu acho que o Flamengo vai ter sempre, que não são nem tão jovens, mas são tipo o Gerson, um jogador que é muito importante para o Flamengo. Não fica muito mais também, né? Porque ele é jovem ainda, ele não é que ele tem 20 e poucos anos, não foi tão bem na primeira passagem, mas o Pedro também não foi bem. Então, assim, você começa a questionar, será que era o problema do jogador, ou do técnico, ou do time? Sem dúvida, ele teria espaço em times da Europa. Eu acho que do São Paulo também, o São Paulo tem um time muito jovem. Falando do Flamengo ainda, eu acho que se o Flamengo deixar para amadurecer um pouquinho mais o Lincoln, consegue vender para um time melhor que um time do Chipre. Também. Mas agora a dificuldade acho que tá querendo meio se livrar, porque perdeu uns gols feitos, né? Não dá muito para entender também, porque até
não vou dizer rebaixaram, né? Mas tiraram ele do elenco principal, né? Ele tá treinando com a base de novo. Acho que ele não vai ter tanta oportunidade mais de conseguir um time melhor, né? Vai ser mais um trabalho de bastidores ali, de DVD de melhores momentos para tentar um time melhor. E quem que o Ajax está de olho no São Paulo, que eu te interrompi? Não, então a preocupação Ajax, né? é sempre o Ajax, né? Que o Ajax levou vários garotos de São Paulo nos últimos anos e agora tem vários lá. Tem Brenner, tem Gabriel Sara, tem Igor Gomes, tem os zagueiros, né? O Diego. Então, assim, dependendo de o que o São Paulo conquistar na temporada, se conquistar um título, é óbvio que as atenções dos europeus vão, porque o São Paulo sempre vendeu muito esses jovens, assim, pela preparação que faz na base, eles costumam se dar muito bem na Europa, a gente já viu vários casos. Então, o mercado europeu está sempre de olho ali e agora que eles estão em evidência, mais ainda, né? Então, acho que são jogadores que têm potencial para a Europa, acho que principalmente Brenner e Gabriel Sara, que são os que estão mais prontos, assim. E a grande transferência brasileira dentro da Europa? Qual o jogador que a gente até comentou aqui já em outro episódio, que se destacaram muito em 2020, foram vários. Qual desses você acha que vai para um time melhor na Europa? Eu aposto no Bruno Guimarães. Eu acho que o início de temporada dele no Lyon, o início de ano dele no Lyon foi sensacional. A gente já comentou, inclusive, hoje que o Lyon está indo muito bem, que é candidato ao título e tudo mais. Se enfrentar o PSG, se continuar indo bem esse ano, o Depay a gente já sabe que sai, eu acho que o Bruno Guimarães vai também. Eu acho que o Bruno Guimarães é candidato e daí prejudicaria a análise que a gente fez do Lyon, né? Porque se ele sair do Lyon, provavelmente o time sinta. Eu acho que tem o Matheus Cunha, que a gente já falou também em outros episódios, que está muito bem no Hertha. O Hertha parece que não decola, então provavelmente vai chegar um momento ali que vai chegar uma oferta e ele não vai recusar, porque o Hertha não está brigando nem na Bundesliga. É a típica transferência que eu acho que o Bayern faz, né? Porque ele pega sempre os jogadores dentro da Alemanha para enfraquecer os rivais. O Lewandowski já está ficando um pouquinho mais velho, o Matheus Cunha novo. E já surgiram, assim, até na temporada passada de Inter de Milão, que andou, parece que sondando. Então, isso que ele ficou 6 meses só e já tinha interesse. Quando começa, assim, esses burburinhos desses times gigantes, é difícil segurar, né? E além do Cunha, eu acho que o David Neres é um jogador também que já tem consistência no Ajax, já fez um trabalho legal lá. Acho que se chegar alguém agora, depois dessas últimas temporadas, pode levar o Neres e daí ele mudaria para um mercado maior. Eu diria que seria até interessante para o Neres essa mudança, porque ele já... Parece que ele está meio acomodado no Ajax, assim. Não fosse a lesão que ele teve no fim da temporada anterior, eu diria que ele já teria ido embora para outro time. Porque ele fez uma... Na passada ainda, né? Antes dessa naquela anterior, grande campanha na Champions. Ele foi muito bem, ele fez uma Champions excepcional, né? Mas ele se contundiu gravemente depois e ficou fora um tempão. Ficou quase um ano parado. Senão era bem possível que ele tivesse saído já, né? Eu acho que faria bem para ele essa mudança nesse momento, para falar a verdade. Até porque agora o Ajax tem o Anthony já, que joga por outra faixa do campo, é verdade, mas... E vai pegar mais São Paulinos daqui a pouco chega mais a leva de Cotia lá e já cumpre. Tem um outro brasileiro que daí eu já acho que é uma transferência menos bombástica, mas eu acho que é possível de acontecer, que é o zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid, que fala-se muito que o Barcelona estava interessado e tal. Não vejo muito que eles enxergam no Felipe. É um bom zagueiro, mas... Eu não vejo como que ele pode acrescentar o Barcelona, que está querendo se renovar, tem o Piqué aí com sei lá quantos 30 anos, e vai chamar o Felipe, que eu vejo vem fazendo até um bom ano, mas que também já tem seus 30, né? Mas isso... na verdade, é coerente com o departamento de futebol do Barcelona, fazer essas contratações que não fazem muito sentido. Pois é. Eu acho que pode acontecer, não seria bombástico. Eu acho que não tem nenhum brasileiro que vá quebrar o mercado. Não vai ter nenhum por 222 milhões de euros essa temporada. Eu acho que vai ser difícil o Neymar sair do PSG. A gente também tem que ver como é que vai ser o mercado, né? Porque os times vão estar vindo de uma temporada sem público, então a renda... Não teve renda de estádio, eles não vão ter tanto dinheiro para investir. E vale lembrar que alguém vai ficar com o contrato, vai encerrar o contrato ao fim desta temporada. Muito curioso. Tal de Lionel Messi, Isso não sei se vocês conhecem. Isso pode balançar o mercado. Eu acho que vai balançar muito mais que os brasileiros, né? Porque falam... Na verdade, por mais que não falassem, a gente sabe que só tem 2, 3 times que têm capacidade de bancar o salário do Messi, que é PSG, Manchester City e Real Madrid. Para o Real Madrid ele não vai. Juventus não, com o Cristiano? Não, o Juventus tá... Já tem o Pirlo lá que é para não pagar um salário de um técnico alto, né? Então, agora sobra para o Messi PSG e Manchester City. E aí
tem dois pesos muito fortes em cada time, né? Que é o Neymar de um lado e é o Guardiola do outro. Então é muito curioso. Só que aí pro Messi e pro PSG, o PSG não aguenta pagar Mbappé, Neymar e Messi. Seria a saída do Mas Mbappé. aí o Mbappé Seria a saída do sai. Mbappé. Então, assim, é meio que uma estratégia que tem que acontecer ali, né? Talvez o Mbappé ir pro Real, pro Messi e pro PSG, que é o que se fala. Então, Coitado do Barcelona nessa conta aí que sobra e fica sem ninguém. Mas é justamente, talvez vai buscar um jogador mais barato e daí pode até ser um brasileiro que desses que a gente citou, assim, que nessa reconstrução ajude o Barcelona, né? Mas eu também acho que o nome da janela é o Messi. é o Messi. Mas entre os brasileiros, até você falou do Felipe, acho que ele já perdeu um pouco de espaço assim, com o Simeone. Dificilmente ele vai conseguir manter o status para ir para o Barcelona. Mas ele vinha de uma boa temporada, né? Essa não tem tanto espaço, pode ser um nome. Acho que vai ficar entre esse. O Lodge também, que é outro nome do Atlético de Madrid, que já está no Atlético de Madrid, mas com a temporada que ele está fazendo, pode despertar Ele interesse já tá ficando aí. maior que o Atlético, eu Real acho. Madrid, Barcelona, PSG, não sei, todos nomes interessantes. Legal. Bom, vamos ver o que 2021 espera pra gente. No final do ano, você pode conferir se a gente acertou nas nossas previsões ou não. E por hoje é só. Um bom 2021 pra vocês. Não esquece de acompanhar o nosso podcast no YouTube, no Spotify, nas nossas plataformas, baixar o aplicativo, assistir a Ligue 1, Bundesliga e um bom fim de ano. Até mais.